Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aulinha, o tio Daniel e a tia Marcinha! E nós vamos juntos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. E antes da gente começar, vamos orar? Feche os seus olhinhos, abaixe a sua cabeça. Papai do céu, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse tempo em que nós vamos aprender da sua palavra. Amém. Nós te agradecemos porque vamos crescer e vamos sair dessa aulinha mais fortes. Amém. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E antes da gente começar a nossa aulinha, nós vamos ter o quê, tia Marcinha? Louvorzão! Então já fica de pé aí e já vê, tia Gladys. Aí, meus amores, que saudade de vocês. Tô aqui pra gente cantar aquela música que a gente ama de paixão, que é a Grande Lago. Então quero todo mundo cantando comigo. Vamos lá. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. De novo. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Agora bem devagarinho. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Agora bem rapidinho. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Normal. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Agora vamos para a palavra. Que louvor poderoso que nós tivemos, né? E agora nós vamos para a nossa palavra. E nesses últimos dias nós temos aprendido sobre os dons do Espírito Santo. E a gente aprendeu que os dons do Espírito Santo são como é a forma como o Espírito Santo se manifesta, é como ele é apresentado para a igreja. E olha só que interessante, nós aprendemos que são quantos os dons do Espírito? Hein? Vamos ver se vocês lembram. São 9 dons do Espírito. E para ficar mais fácil para a gente estudar, a gente dividiu os dons do Espírito em 3 grupos. O primeiro é o grupo revelacional, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Eles vão fazer com que a gente saiba de coisas, revelam, mostram alguma coisa que antes estavam escondidas. Depois tem os dons de poder que fazem alguma coisa, que são a fé especial ou o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curar. Esses são dons que fazem alguma coisa. E aí, qual que é o terceiro grupo? Quem lembra? Tito lembra que eu sei. Os dons vocais. Os dons vocais são profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons que falam alguma coisa, que vão dizer algo da parte de Deus. E desse grupo tem profecia, e esse nós não vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar os dons de línguas e a interpretação de línguas. Vamos ver lá na palavra? Então você vai pegar a sua Bíblia e abrir, ou a Bíblia do seu celular, e abrir em 1 Coríntios, no Novo Testamento. O nome do livro é 1 Coríntios, vamos lá. No versículo 12. Vamos, 1 Coríntios 12. Nós vamos ver o versículo 10, que diz bem assim:
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e outro capacidade para interpretá-las. Então aqui nós vemos apóstolo Paulo nos ensinando sobre esses dons do Espírito. E um deles que nós vamos estudar hoje é o dom de línguas, que é falar em línguas estranhas. Você sabia que há muito tempo atrás, Deus já tinha falado que o povo iria falar em uma língua estranha? Nós vemos os profetas do Antigo Testamento, Joel, Isaías, que viveram 600 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás, falando que o povo ia orar em línguas, que aquele povo ia falar numa língua estranha. E a gente vê isso acontecendo em Atos 2, nós não vamos abrir, mas lá em Atos 2 vai falar sobre isso, sobre o derramamento do Espírito Santo. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo até transbordarem, e elas falaram em línguas. Amém? Entenderam até aí? Mas aí você pode estar falando, legal, né? Espírito Santo tem 9 dons, um deles é para a gente falar em línguas, e é muito legal, e muito legal. Mas por que eu tenho que falar em línguas mesmo? Essa pergunta aí, por que é mesmo que a gente tem que falar em línguas? Na Bíblia, nós vemos 3 pontos, 3 benefícios. O que são benefícios? Alguma coisa que a gente vai fazer que nos vai fazer bem. Uma ação que vai nos trazer uma recompensa boa. Então, quando nós oramos em línguas, nós vamos receber algumas recompensas, algumas coisas que vão nos fazer bem. E quais são elas? Vamos lá em 1 Coríntios, ainda no livro que nós estávamos, 1 Coríntios 14, o número grandão, 14, 1 e o 4. Vamos começar no verso 2, no versículo, número pequenininho, 2. 1 Coríntios 14, número grandão, o capítulo, e o versículo, que é o número pequenininho, 2. Diz bem assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, vamos pensar um pouquinho aí. O primeiro ponto para quando nós oramos em línguas é a oração. Lembra que a oração não é conversar com Deus? Então, quando você está orando em línguas, você está falando com Deus e diretamente com Ele. Sabe, você já entendeu com a sua cabecinha como a oração em línguas? Não, você não consegue entender como você está orando em português. Mas quando você está orando em línguas, você está falando diretamente com Deus. E você sabia que só Deus entende, mais ninguém? É uma linguagem que o Espírito Santo nos concede. O que é conceder? Nos dá, e a gente consegue falar somente com Deus mistérios. Olha que legal. Então, o primeiro ponto quando a gente está orando em línguas é que nós estamos orando, falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, que está lá no trono. Então, é esse aí mesmo que criou todas as coisas. E agora, em 1 Coríntios ainda 14, vamos lá no verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, nós temos o primeiro ponto que vai nos beneficiar da oração em línguas, que é a edificação. Mas, tio Daniel, o que é edificação? O que é isso? Edificação, a gente tem como melhor exemplo para entender essa palavrinha, um muro. Sabia que um muro é construído? Ele vai sendo edificado. Mas não sei se você já viu alguém fazendo um muro. Ele não sai do nada. Tipo, você estava dormindo assim, de repente, bum, tem um muro. Não, os pedreiros, os construtores vão lá. E eles vão colocando tijolinho por tijolinho por tijolinho. Quando eles veem, já tem um muro. Quando eles veem, já tem uma parede. E quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando também a nossa fé, nós estamos nos edificando. Imagina, um muro com um tijolo só é forte? É fraco. Por isso que nós precisamos orar bastante em línguas, para cada vez que você está orando em línguas, você está,
aumentando o seu muro, aumentando a sua fé, fazendo ela grande, fazendo ela forte. O muro do tio Daniel não é bonitinho, você está vendo? Mas o tio Daniel vai melhorar o muro dele, né? Então pronto, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando a nossa fé. Nós estamos fazendo a nossa fé mais forte. Como um muro, a gente vai crescendo. Sabe outro exemplo bom para a gente falar sobre edificar? Sabe ou não sabe? Lembra da aulinha ou não? O celular. Imagina que você está jogando no seu celular e você está jogando no seu tablet e de repente a bateria começa a acabar. Está 20, depois está 15, depois está 10, depois está 5%. Aí você fala, eu preciso carregar meu celular. Aí você vai e coloca o seu celular para carregar. Vai do 5 até o 100 de repente, vai dizer, plim, pronto, está 100%? Não, ele vai carregando aos pouquinhos, 5, 6, 7, 8, 9, até a bateria estar cheia. A mesma coisa com a nossa fé. Quanto mais nós oramos em línguas, mais a nossa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ficar bem forte. Mas sabe, a gente precisa todos os dias orar em línguas, viu, gente? Não é uma coisa que a gente faz de repente, ou só uma vez no mês, ou só quando vem na aulinha, ou só quando tem a assistir na aulinha aí. Não, nós precisamos fazer sempre isso. Sempre nós precisamos carregar a nossa fé para ela estar forte. Porque imagina se você precisa da sua fé e ela está com 2% de bateria. Não dá, né, gente? Ou você precisa do muro e o muro está com um tijolo só. Olha só, não, você precisa estar carregando, fortalecendo. E como? Uma das formas é orando em línguas. Outra coisa, falando sobre edificação, vamos lá no versículo 14. 1 Coríntios 14, 14, nós já estamos lendo. Esse capítulo todo, o apóstolo Paulo está falando sobre oração em línguas. Uma boa tarefa para vocês lerem em casa. No versículo 14, ele vai falar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, o cérebro, o entendimento, a alma não vai entender, mas o nosso espírito, lembra? Espírito, alma e corpo, o nosso espírito vai entender e vai ficar forte, vai sendo edificado. Então, o primeiro ponto é a oração que vai nos edificar. E sabe, a oração também, a oração em línguas, ou o dom de línguas, melhor dizendo, pode ser para adoração. Você pode adorar a Deus pela sua oração em línguas. Aí você pode estar pensando, mas eu posso adorar a Deus em português, não posso? Pode. Mas você sabia que Deus, ele é muito mais do que a gente consegue falar com as nossas palavras em português? Porque o português, ele não consegue descrever o quão grande é nosso Deus. A gente fala que Deus é poderoso, mas Deus é muito mais que poderoso. Não tem uma palavra que a gente possa definir. Mas o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Ele nos concede a oração em línguas e a gente começa a engrandecer a Deus no meio da nossa oração em línguas. E isso é para a nossa edificação, quando nós estamos adorando a Deus, orando em línguas. Vamos pensar aqui um pouquinho. Imagina que você está orando em línguas ou adorando a Deus em uma oração em línguas, né? Você está ali adorando a Deus, falando em mistérios. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue entender? Ou se chega uma pessoa e você fala, não, você ora em línguas assim, a pessoa vai entender? Não vai entender, porque a mente, ela fica infrutífera, a mente não entende. O carocinho de feijão não entende. Aí, o que é que a gente faz então? A oração em línguas e a adoração a Deus em línguas, essas duas coisas são só para nós. Nós não podemos chegar no meio do culto assim, tá tendo aulinha, tia Marcinha tá pulando lá, ensinando, aí de repente você levanta e fala, e você ora em línguas lá no meio e senta. A tia Marcinha vai falar bem assim para você, não entendi nada. Por quê? Porque a mente não entende, só você, o seu espírito entendeu. Então, quando a gente está orando em línguas e adorando a Deus, a gente não faz isso no público, para todo mundo, no meio do culto, no meio da aulinha, no meio da sala de aula. Isso a gente não faz. A oração
e adoração. Mas lembra que no comecinho da minha aula, eu falei que a gente ia falar sobre 3 aspectos bons da oração em línguas? 3 coisas boas? A primeira é para a oração, a segunda é para a adoração e a terceira é para uma mensagem para o povo de Deus. Essa aqui a gente pode fazer para os outros, mas ela vem acompanhada com a interpretação. Vamos ver isso? Lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, o número 28, pequenininho. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse terceiro aspecto, essa terceira função do dom de línguas é dar uma mensagem. Ou seja, você vai falar algo de Deus para aquelas pessoas. Aí você vai orar em línguas um pouco e você vai ter que interpretá-las. Não entendi. A interpretação é quando Deus te fala o que é que você estava orando em línguas, a mensagem que você orou. Então, você está lá no meio da aulinha e Deus fala para você dar uma mensagem para aqueles alunos, uma mensagem para o tio Daniel. Aí você começa a orar em línguas e Deus vai te dar a interpretação. Ou seja, Deus vai fazer, claro, você vai entender no seu idioma. Se você fala francês, você vai entender em francês. Se você fala em português, você vai entender português. Se você fala russo, você vai entender em russo. Se você fala tcheco, você vai entender em tcheco. Se você fala língua grega, você vai entender em grego. Pronto. Do jeito que você, no idioma que você fala, é o idioma que Deus vai te dar a interpretação daquilo que você orou. Esse terceiro é o único que a gente pode falar para todo mundo, desde que a gente interprete. E isso só vai acontecer quando Deus te mandar. Se Deus te mandar orar em línguas por uma pessoa, Ele vai te dar a mensagem para você falar também, porque a mente não vai entender, por isso que a gente precisa da interpretação. Então, queridos, vamos revisar a nossa aula, esses pontos importantes. A oração em línguas, o dom de línguas e a interpretação de línguas são 2 dons do Espírito. São dons de poder ou são dons de revelação ou são dons de vocais? São 2 dons vocais, são 2 dons que falam alguma coisa. Esses 2 dons vocais, eles são usados para oração, para a gente ficar forte por dentro, para a nossa fé ficar forte que nem o tio Daniel. Não, mentira, mais forte que o tio Daniel. Para adorar a Deus. O que é adoração? Falar aquilo que Deus é. Aí você não consegue porque te faltam palavras, aí você ora um pouco em línguas, engrandecendo a Deus com a ajuda do Espírito Santo. E a terceira é para dar uma mensagem, para falar algo da parte de Deus para uma pessoa, mas essa aqui a gente precisa da interpretação de línguas, ou seja, o Espírito Santo vai te falar como que isso vai acontecer, essa mensagem no português, né? Que só está assistindo quem fala português, né? E se você fala inglês também, ele pode dar em inglês, né? Vai que, entenderam? Que vai ser na sua mensagem pessoal. E agora nós vamos para a nossa história bíblica. E falando um pouco sobre a história bíblica e pensando um pouco sobre isso, eu achei um texto muito legal para a nossa história. Que está lá, olha uma tarefinha boa para você fazer nessa quarentena na sua casa. Lê lá em Atos a história de Cornélio e de Pedro. Cornélio, nome diferente, né? Cornélio era um homem muito bom, mas ele não era judeu e ele também não era grego. Ele era só um homem muito, nem cristão, melhor dizendo, e nem... Ih, gente, eu confundi tudo. Grego, que grego, mulher? Não tem grego não, oxe. Devo voltar de novo à história bíblica, tá? E agora nós vamos para a nossa história bíblica. E você pode, uma tarefa para a sua quarentena é ler Atos, essa história de Cornélio e Pedro. Cornélio era um homem muito bom. Ele dava bastante oferta para as viúvas, para os órfãos. Ele era um cara bom. E ele era muito temente a Deus. Mas ele não era nem judeu e ele também não era cristão. Ele só tinha muito temor a Deus.
E ele estava orando. Aí ele estava orando, o Senhor, fazendo o seu momento de oração. E apareceu um anjo de Deus para ele e falou: Cornélio, eu quero que você mande um de seus guardas, um de seus funcionários, e vá buscar Pedro. Pedro era um discípulo, um dos apóstolos de Jesus. E ele foi buscar Pedro. Cornélio ficou assim, meio com medo, porque Pedro era um judeu. E o judeu não gostava de ter amizade com quem não fosse judeu. Então o judeu só se dava com o judeu. Aí Deus falou para Pedro ir com os guardas de Cornélio. Então Cornélio falou para os guardas: ó, vai lá buscar Pedro, aquele seguidor de Jesus, apóstolo, sabe aquele lá? Então vai lá buscar ele. E Pedro foi e chegou na casa de Cornélio. E Pedro começou a ensinar sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre os dons do Espírito, sobre palavra de sabedoria, de conhecimento, sobre dom da fé. E de repente, o Espírito Santo caiu, porque Cornélio, lembra que ele era um homem muito temente a Deus? Ele e a sua família também. Então ele chamou todo mundo, os vizinhos, e ele fez um culto na casa dele, e o apóstolo Pedro estava lá pregando, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre a palavra, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E olha só, deixa eu te falar, o Espírito Santo veio e caiu sobre aquelas pessoas, e elas começaram a falar em línguas, e elas começaram a adorar a Deus, e o apóstolo Paulo ficou assim, o apóstolo Pedro ficou assim, como assim um não judeu está recebendo o Espírito Santo? Eu pensei que fosse só para os judeus. E Jesus falou que não, o batismo com o Espírito Santo, a oração em línguas, é para todas as pessoas da igreja. Se você já aceitou Jesus, você pode receber o batismo no Espírito Santo. Não é só para os pastores, não é só para a tia Marcinha, não é só para o pastor Charles, é para todas as pessoas da igreja, para todas as pessoas do corpo de Cristo. Amém? Nessa história nós aprendemos que nós precisamos da oração em línguas para adorar a Deus, e que o batismo no Espírito Santo são para todas as pessoas. Porque aí você, criança, pode estar pensando: muito legal esse negócio de oração em línguas, né? Mas não é para mim, não. Não, ei, criança, é para você, sim. Deus quer que todas as pessoas sejam edificadas orando, adorando Ele, e, se preciso, interprete a língua e transmita uma mensagem para as pessoas. Vocês entenderam? Eu acho que sim, né? E agora nós vamos ter a lição objetiva. E para esta lição objetiva, além do Espírito Santo para nos ajudar, vem a tia mais querida desse YouTube, a tia mais querida dessa igreja de crianças, a tia Marcinha. Gente, com a apresentação dessa, ele está querendo alguma coisa. A tia Marcinha. Tá querendo, né? A tia Marcinha, né? A chefe, a tia Marcinha. É nada. É sim. Então vamos lá. Aí a tia Marcinha, eu vou para lá, a tia Marcinha. Tá, vem. A tia Marcinha aqui. Aí. Eu vou pegar aqui. Pode. Tio Daniel é espaçoso. Jesus tem que falar com ele, para ele ocupar menos espaço, que a tia Marcinha vai usar o chão. Uma pessoa fina. Olha, dois magros que ocupam muito espaço. Pode uma coisa? Ei, tia Mas Marcinha. eu ocupo pouco espaço. Você ocupa pouco espaço, tia Marcinha? Desculpa. Você é muito espaço. Eu sei, vou ficar aqui, no cantinho. Muito obrigada. Tá bom. Muito agradecido. Agradecido. Olha só. Então, vamos lá. Tio Daniel deu uma aula top. Cheia das palavras, assim, coisadas, né? Umas palavras bem aspectosas. Né? Aspecto. Gente, o que é isso? Vou chegar nesse nível um dia. Um dia eu chego. Tá ligado, Daniel? Luzinha. Tá acesa a luzinha da tia Marcinha, viu? Ele tá pensando que eu estou com Parecia que a luz dela tinha apagado. Ele tá achando que eu estou com o meu microtrosfone desligado. Não, mas o microfone dela tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Voltando aqui, então. Mano, que aula top. Sucesso. Então, o tio Daniel falou de edificação, tio Daniel falou de fé, tio Daniel falou de adoração, né? Adoração. Falou de adoração, de fé, oração. Fé também. Fé também. A interpretar línguas, né? Interpretar, isso aí.
Lembra que a tia Marcinha falou da língua dos gregos lá? Então, o Tia Marcinha descobriu. quase esqueceu. Quem fala em grego é o quê? Línguas gregas. Olha que palavra Línguas mais grega, bonita. bonito. Línguas. Não é nem grego, né? Não é Línguas grega. gregas. Ah, gente, o chique, que é muito isso? chique. É chique demais da conta. Então, voltando lá para a nossa lição objetiva. Olha só. Eu quero saber, para começo de conversa, para a gente começar a nossa aula, começar a conversar, quero saber quem está orando em língua em casa. Crianças, a gente precisa orar em línguas, hein? Por favor, estejam orando em línguas. Quem está desejosos pelos o fluir dos dons do Espírito? Todo mundo. Levanta a mão aí, gurizada. Levantou ali, levantou. Viu? Vim daqui. Levantou. Aê, levantou a mão. Aê, levantaram a mão, levantaram. A igreja está desejosa. Amém? Por esses dons. Então, nós também, crianças também, tem que estar. Tem que estar praticando, orando em línguas, né? Que não é a grega. Não, é a língua, é a língua dos céus. No Espírito. Amém? E olha só, a tia quer saber quem que está orando. Bonitinhos e bonitinhas estão orando em línguas? Em nome de Jesus, eu creio que sim. Que vocês estão tirando um tempo de oração, um tempo de oração em línguas. Amém? Está orando de manhã ao levantar, está orando na hora do alimento. Amém? E lembra que a tia sempre falou, precisamos ter um tempinho. Pode ser pequenininho, tia Márcia? Pode, mas nós precisamos começar. Amém? Então, nós precisamos começar a ter esse tempinho com o Senhor. Pode ser pequeno? Pode, mas precisamos começar. Amém? Sabe por quê? Porque quando você não conhece uma pessoa, você não fica batendo papo, certo? Mas você vai se apresentando, né? Oi, boa tudo tarde. bem? Tudo certo com a senhorita? Belezinha. Tudo certo. A gente fica meio assim. Então, a gente não tem muito assunto. Mas aí, chega um certo nível, chega um certo momento, que a gente já está assim. E aí, tia Marcinha, tudo bem? Entendeu? Então, com Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a tirar esse tempinho para a gente estar orando, estar tendo essa comunhão com Ele, às vezes no começo a gente fica meio assim, ai tia, eu não sei o que eu vou falar com Deus. Ai, não sei como é que eu faço. Tem que ter umas palavras difíceis, que nem o tio Daniel. Não precisa. Palavras difíceis. Papai, ele é tão lindo, que ele vai entender do jeitinho que a gente falar. Amém? Se a gente falar com umas palavras assim, mais bonitona, com eloquência na voz, ele vai entender. Se a gente fala que nem tia Márcia assim, ó, ele vai entender. Ele entende tudo. Tá ligado? Então, assim, eu creio que vocês também estão tirando esse tempo de comunhão e andam falando com o papai, andam orando em línguas. Amém? Por quê? Algo muito importante que o tio Daniel falou é que o aspecto... Não, gente, deixa eu pegar aqui, porque tia fez escola. Tio Daniel falou do aspecto. Traduzindo o que tio Daniel falou o seguinte, como é que a gente usa o negócio, entendeu? Como é que eu uso o quê? Como é que eu uso línguas? Amado, como é que eu vou usar línguas? Como que eu vou usar? Gente, simples. Nós precisamos estar fazendo o quê? Orando. Por quê? Porque quando nós estamos orando, estamos tendo comunhão. Amém? Quando a gente está tendo comunhão, a gente vai estar ouvindo o que o papai está falando. Fechou? Vou estar tendo esse tempo de oração. Aí o tio Daniel falou o seguinte. Deixa a tia ver aqui. Ó. Cadê o tio Daniel? A tia vai pegar a cola dele. Nossa, gente, se vocês verem isso aqui... Tia Marcinha, o que é a cola, tia Marcinha? O que foi? Nada, eu fui ver também. Até eu estou vendo a sua cola. Tudo. Tá. Beleza.
Olha só, ele falou que é algo muito importante. Oração, adoração é somente para o pessoal, não podemos fazer em público. Oração e adoração é somente para o Vocês estão pessoal. sabendo, né, criança? Ó, tô ouvindo Não podemos aqui. fazer em público? Mas eu não posso orar por outras pessoas? Pode. Eu posso fazer isso na frente das outras pessoas? Somente num caso. Qual que é, hein, crianças? Uma vez só que você pode fazer isso. Lembrando, gente, que a gente está falando sobre oração em línguas, tá? É oração em línguas, né, gente? Na oração em português, você pode orar por qualquer pessoa. Certo. A gente hoje está falando de línguas, hein? Crianças, ó, pelo amor de Deus, Então hein? tá. Vamos ali, a tia vai esclarecer a situação. Tio Daniel, por gentileza. Aham. Tia Marcinha tá cheia dos livros, né, tia Marcinha? Muitos livros. Muitos livros. Língua grega, eu não sei como é água em língua grega. Não. Gente, vocês estão vendo isso aqui? O que é isso aqui? Não tô ouvindo aí. Como é que é, criançada? O quê? Tá bom, é uma jarra. tá. Tia sabe. Mas o que tem dentro da jarra? Ah, é suco de laranja. Não? É transparente. Ah, é... É água, Água, né, pelo gente? amor de É Cristo, água, né? Daniel. É água, crianças. Veja do outro Água. lado. Água. Água a gente bebe. Guti, 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 guti. Hidrata. pode. Pá. É água. É água. Digamos que o tio Daniel falou do suco, né? De Falei? Aham, suco de laranja, né? laranja. Pode ser de beterraba? Não, né? Eu gosto de maracujá. O meu é de maracujá, do tio Daniel é suco de laranja. Tá? A laranja daqui, que a gente Olha planta. só, pra gente fazer o suco, dependendo, se for de polpa, a gente tem que pôr um pouquinho de água, né? Aham. Beleza. Tem que colocar aí. Fez o suquinho, E suquinho. água. Se eu quero esfriar esse suco, o que Porque eu tá faço? muito calor. Muito Vai tá demais. muito calor, você quer tomar um suco. O que você pega, tia Marcinha? É um negócio que faz gelar o suco. Geladeira. Não. Negócio que faz gelar o suco. Gelo. É o gelo, tia Marcinha. Gelo. Coloca gelo no suco. E ele fica, ó. Gelado. Beleza, tranquilo. Uma coisa. Quando eu pego a água, beleza? Água. Água. Coloco no copinho. No copinho. Levo para o congelador. Coloco lá. Deixo um tempo lá. Essa água vai virar o quê, tio Daniel? Gelo. Óbvio. Se peguei a água, coloquei no congelador, ela vai ficar congelada. Vai virar gelo. Óbvio. É picolé de água, né, tia Marcinha? É picolé de água. Picolé de água. Se eu pego a mesma água, tio Daniel, A mesma água da jarra. coloco lá no Fogão. fogão, esquentou a água, tia vai, coloca na garrafinha. Segura, tio Daniel. Segura. Muito obrigada, tio Daniel. Gente, eu acho que vocês não vão ver, tá? Mas vai sair fumaça. Vai sair fumaça. Olha o tanto de fumaça que tá saindo. Tia Marcinha, você vai fazer chá? Tia Marcinha. Chain. Em homenagem à japa. Chain, porque chain eu lembro tipo japonês, entendeu? Chain. Inbox. Chain box, entendeu? Esse negócio assim. Tô ligado, né? Olha só, então voltando para nossa aula. Vai queimar, a mão, tio Daniel. Tá saindo vapor. Oh, Jesus! Gente, tá saindo vapor. Olha só. Fumacinha. Essa fumacinha é o vapor. Isso queima, tio Daniel. Ah, queima. Não pode colocar a Ó. mão, né? Ô, tia Marcinha, não pode colocar a mão criança Não sem coisa pode. quente. Queima, certo? Mas esse vapor, ele continua sendo o quê? A água. Água. Se você pegar uma tampa, lógico, não sou boba, colocar lá, vai molhar a tampinha. Por Que é quê? água? Porque o vapor é água. Amém? Ou seja, em nenhum desse momento, a água deixou de ser água. Então a fumacinha do vapor, o gelo e a água é água? Tudo é água? Tudo é água? Lógico, tio Daniel. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu pego o meu suco de maracujá,
Delicioso. Eu quero esfriar ele. Eu coloco o que nele? Gelo. 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 Suco de maracujá, gelado. Suco de laranja, gelado. Agora, se por acaso eu pego o meu suco de laranja, que não é meu, é do tio Daniel. Que o meu eu coloquei gelo, tá? O do tio Daniel. Pego o suco de laranja do tio Daniel, coloco água fervendo, água quente. Vai prestar isso? Eu acho que não, hein, tia Marcinha? Não, né, gente? Não. Suco quente vai dar piriri. Certeza que vai dar piriri. Sem sombra de dúvidas. Vai dar piriri. Agora, se eu pego o gelo e coloco para cozinhar cenoura, vai cozinhar? Não. Não, né? Gelo não cozinha, gelo gela. Água fervendo, cozinha. Ai, cozinha. Certo? Mas tudo deixou de ser água? Tudo é É água. água. Só que, olha que interessante. Cada um vai ter um papel. A água quente ela vai cozinhar. Você pode fazer um chá. Você pode cozinhar os legumes. Café. Café. Café, né? Miojo. Nham, 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 nham. Miojo, bom, muito bom. Dá para fazer um miojinho com a água fervendo. Dá para fazer um monte de coisa. Miojo, né? Miojo é de Deus. Rapidex, 3 minutos. Falaram, a voz do além aqui. Gente, falou que miojo não era de Deus. Tio Já Daniel não repreendi, gosta. porque é de Deus sim. Miojinho, alimenta o buchinho. Jureminha fica, fome, fome, fome. Aí você, pá, joga o miojo para dentro. Foi onde? Jeremias dorme. Jureminha, dorme faceira. Voltando então. Então a água fervendo cozinha as coisas. Certo. Até o dedo, se você colocar, vai cozinhar o seu dedo. Uhum. Porque vai queimar. De Amém? verdade. O gelo, ele vai gelar. Certo? Então você vai colocar no seu refrigerante. Quem toma refrigerante, nada contra, pode tomar, fica à vontade. Coloca lá, vai gelar. O que mais? Seu refrigerante. O refrigerante, o que mais? O suco, de laranja, óbvio. Meu suco de maracujá vai ficar delicioso, geladinho. Amém? Então, quer gelar, quer esfriar um negócio? Taca gelo. Fechou. Foi onde? Captou. Certo? Olha só. O gelo ele é bom para gelar o refrigerante, o suco que a gente viu. Então, nós temos 3 formas de água, que é a só. Lida. Muito bem. Ali Cuida. e H. Zosa. Muito bem. Mas isso daí tudo é Água. esses nomes aí. Líquido, gasoso. Líquido, Sólido. gasoso. Sólido. Sólido. É, líquido, São gasoso, sólido. água. Tudo Amém? água. Olha só. Há também 3 formas diferentes nos dons de línguas, que foi o que o tio Daniel falou, amém? Vocês usam dons de línguas para quê? Para Oração. adoração. Gente, sabia que adoração necessariamente não precisa ser só... Às vezes a gente fala assim, ó, é um momento de adoração. Aí a pessoa já pensa, louvorzão lá. Não. Amém. Mas não, também é. Pode ser, mas também mas não é só Não é só isso, tia Marcinha. Entendeu? Não é só isso. Você pode estar lá naquele Seu momento. quarto. Aí. É, no seu quarto, né? Pode Pode ser? ser? Pode Também? ser. Não, no meu caso, É. eu fico no carro. Ah, no carro? Mas atenta, porque senão é perigoso. Criança não dirige, viu? Só É a melhor tia no quarto, Marcinha. é melhor no quarto. A tia Marcinha é Vamos adulta. ficar no quarto, gente. Lá no quarto. Adorando. Entendeu? Adorando. E daí, eu tô lá adorando ao Senhor. Tô ouvindo um louvor. E começo a orar em línguas, labachúria. E tô lá, barabarabarabra. Amém? Amém. E vai subir, de repente, assim, ó. Plim! É pum? Eu faço plum, ele faz plim, mas tá lá, plum, plim, entendeu? Aquilo vem. O quê? O Senhor, ele te dá uma palavra. Te dá uma mensagem. E daí você fica... Amém, Pai. E daí você começa a orar e mais, e mais, e mais. E vai orando, em línguas. E daí o Senhor te dá aquela palavra. Ele vai te dar uma direção, ele vai te mostrar para quem é aquela palavra. Porque lembra que o tio Daniel falou? Não é para edificar a gente. Não é para a gente somente. É para quem? Para o próximo, amém? A gente vai estar edificando a igreja. E olha só. Aí, essa palavra vem.
Papai, lembra que papai é bom, papai é lindo, maravilhoso. Ele vai te dar uma direção, uma estratégia de como você vai estar entregando essa mensagem. Amém? Então, assim como a água, ela tem 3 estados, ai, Jesus. A oração, ela também vai ter. Amém? Um momento de adoração, um momento de oração em línguas e as mensagens. Amém? Só que olha só. Quando você ora em línguas e intercede por uma outra pessoa, algumas vezes você ora assim intensamente, não é? Isso vai depender do quê? Muitas vezes não, vai depender da sua intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque se você não tem tanta intimidade, você vai começar a orar em línguas e vai dar 3 minutos, não vou nem colocar 5, 3 minutos, você já, já orei tudo que eu tinha que orar. Já foi. Mais. Já foi, tio Daniel? E agora? Então não pode, né? Porque a gente tem que ter o quê? Intimidade. Amém? Então, nós temos que ter essa intimidade para que a gente possa orar com fervor, que a gente possa estar intercedendo pelas pessoas com aquela certeza no nosso coração de que você vai orar e algo bom está para acontecer. Amém? Então, assim como a oração em línguas tem as 3 formas de serem usadas, é como a água. Também tem. Você pode beber ela sozinha. Cozinhar alguma coisa. Tomar num suquinho, coloca um gelinho, entendeu? Tudo isso dá pra gente fazer. Amém? Então, olha só. Algumas pessoas, elas tentam usar essas línguas na sua própria língua, sabe? Tipo assim, de entregar uma mensagem assim na sua própria língua. Mas, às vezes, tipo assim, geralmente, o Senhor ele vai dar essa mensagem no Espírito. Amém? Então, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se essa mensagem ela é de Deus mesmo, tá ligado? Tipo, é verídica. Não é coisa do meu psique, da minha cabeçolinha. Como disse o Daniel, do caroço do feijão. Não é. Como você vai saber? Como? Tendo intimidade, tio Daniel. Ali, ó. De Deus. Se eu não estou ali ligadinha, não tem como. Entendeu? Por quê? Vou estar desconectada. Amém? Então eu preciso estar andando em amor, eu preciso estar lá em unidade. Lembra? Unidade, amor, coração, pessoinhas. Lembrou? Muro. Crescendo. Amém? Para a gente estar com a palavra viva e edificada em nós. Agora, deixa eu te... Segura, Daniel? segura. Muito obrigada. Manchester. Não sei ler isso, não. É Manchester City. Manchester. City. A tia quase cuspiu agora para falar isso aqui. É um mancha. É uma mancha. Sabe aquele time lá, do Mancha, que joga futebol? Essa bola. Agora, tia Marcinha já jogou nele, tia Marcinha? Fazendo que a tia Marcinha é boa no futsal, hein? Tia Marcinha tia Marcinha é muito boa. Tia Marcinha joga um balão com vocês, não joga? Tia Marcinha arrasa jogando futebol, gente. É demais da conta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, tio Daniel. Você sabe jogar futebol? Como? Sabe jogar futebol? Não. Tio Daniel, você não sabe jogar futebol. Não, tio Daniel é... Perna de pau? Não sabe, perna de pau. Chuta o dedão mesmo? O dedão meu e dos coleguinhas também. Sangue de Cristo, não Sem querer. Não chamem tio Daniel pro time de vocês, não. Não, tio Daniel conta os pontos. Tio Daniel fica só lá marcando, sabe marcar o gol, não, né? Gol eu sei. Quem sei fez? Pro outro time, né? Sei. Pro outro time? Não marcou. Oxe, marcou de um lado, ponto do outro. Entendeu? Tia Marcinha. Quem tá no campo direito, marca. Vou ficar na torcida pra quando vocês me chamarem pra jogar. O tio Daniel vai ser torcida. Vou deixar o tio Daniel lá na torcida. Na torcida eu vou. Incentivando. Na torcida eu vou. Na torcida eu vou. Gente, né? Tio Daniel, futebol. Tio Daniel não vai. Não tá muito bom. Tá ligado, não. Vamos achar outro esporte pro tio Daniel. Boliche, tio Daniel joga bem. Boliche, tio Daniel joga bem. Mas olha só, tio Daniel.
eu sei jogar futebol. Você acha que eu aprendi, tipo assim, eu nasci sabendo jogar futebol? Não. Óbvio que não. Óbvio que não. Não. Quem aí em casa sabe jogar futebol? Eu sei de vários. Eu sei que o Tito sabe jogar. O João. O José sabe jogar. O Andrei. Cara, o Andrei joga futebol. Meu... Andrei luta até karatê. Andrei é perigoso. Andrei é o cara. Tio Pedro disse que joga o maior bolão. Fiquei sabendo também. Acho que, eu não sei se ele é ataque, o que ele é ali. Ele disse que meio de campo, ponta. Né? Meio de campo? É meio de campo. Ah, tá. Ele enrola ali, ó. Então, quem mais? José joga também futebol. João Neto. Bom, hein? O Neto também joga. Quem mais dos meninos? Fala aí, gente. Quem mais que joga aí? Guilherme joga futebol. Hã? O João e Tito, a tia falou. João e Tito. O Ben? Ben joga futebol? Melhor que o de Daniel, hein? Não, tio Daniel, gente, tio Daniel vai pra... Tio Daniel fica na torcida. Quem, tia Ju? Maria? Maria deve jogar... Maria joga. Muito chique. Tia Marcinha joga. Tio Lucas joga. A Tia Bruna joga. Esse povo, a gente só tem atleta, né? E o tio Daniel na torcida. E o tio Daniel da torcida. Realmente. Tia Bruna, meu filho. Dos destaques do time Verbo assim, da Vida. Ela joga no ataque, corre pro meio de campo aí, entendeu? Faz o gol. Ela é... Só não defende porque ela que chutou, entendeu? Porque senão ela ia lá e defendia também. Ela é dessa, tia Bruna é ágil. Tia Bruna é ágil. Então, ninguém nasce, gente, sabendo jogar futebol. Tipo, tio Daniel. Se dá a bola para ele, você sabe que tem que chutar, né? É com o joelho? Faz um negocinho do joelho? Não? Gente, não. Tio Daniel, Ah. procura uma escolinha de futebol. Eles vão te ensinar onde que é o campo, quem fica de que lado, aonde você vai marcar o gol, aonde que é a linha de impedimento, que você não pode, tem que estar lá alinhadinho. Se você passar do carinha lá, está impedido. Se você fizer o gol, não vai considerar. Ah, é? Tem tudo isso. Se te Olha derrubar, pode ser falta, vai ser... Entra na escolinha. Entendeu? Muito perigoso. Vou entrar na escolinha. Entendeu? Porque ninguém nasce sabendo. Mas a gente precisa praticar. Amém? Assim como o futebol, a gente precisa praticar a oração em línguas. Óbvio, tio Daniel. A gente já não nasce sabendo assim e faz tudo assim, muito, muito, muito massa, assim, de repente? Não? Tem que praticar? Óbvio, tio Daniel. Tem que ficar construindo um murinho, assim, tijolinho por tijolinho, até ficar bem forte? Agora eu entendi. Forte que nem a tia Márcia. O tio Daniel, ele não sabe futebol, mas sabe do murinho. Então tá, vamos deixar o tio Daniel construir o murinho. O murinho. Porque o murinho do tio Daniel é edificado. Pode soprar, não vai cair. Agora, o muro do tio Daniel. O futebol, tio Agora, Daniel não. futebol, a gente manda o tio Daniel para a escolinha, para a gente poder ver se a gente ganha uma gincana depois, Dia das Crianças, pá. Ai, em nome de Jesus. Até lá, né? Então, Eu vou amém. aprender. Vai aprender a jogar futebol. Então, como futebol a gente aprende praticando, amém. Por quê? Porque senão eu só ensino a teoria para o tio Daniel. Aí eu falo para o tio Daniel, você pega e chuta lá no gol. Não. Aí o tio Daniel, tá. Aí ele chuta. Pum! Foi gol? Gol! Não, tio Daniel, foi fora da trave, tio Daniel. E tem que ser dentro? Meu Deus do céu. Eu vou te ensinar, peraí. Tá bom. Eu só medo de eu tacar ali e acertar a risco. câmera. É um risco. Então vamos lá. Golaço! Viu, tio Daniel? Manda de volta o gandula. Meu Jesus. Jesus, sangue de Cristo. Nossos gandulas não estão treinando. É que os gandulas também estão bons de Não, chute, entendeu? Aí, muito top. Entendeu? Então a gente vai praticar, tio Daniel. A gente aprende e pratica. Entendi. Amém? Aham. Oração em línguas. Vai praticando. A gente vai estar praticando. Adoração. Oração. Oração.
E se Deus mandar uma, Mensagem. Você não dá música? Tia Márcia gosta de eu vou dar para fazer uma música, hein? Adoração e oração. E uma Adoração. mensagem. Tá. Dá, Bom. da música. Então, gente, espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que a tia Marcinha falou. Porque vocês sabem que a tia Marcinha fala muito assim. Então, amém. Creio que no espírito de vocês receberam e vai dar tudo certo. Vocês entenderam tudo, que nós devemos praticar. Amém? Devemos estar fervorosos naquilo que o Senhor tem para nós. E como que nós vamos fazer isso? Orando, dedicando um tempo ao Senhor. Eu creio, crianças, que essa circunstância logo, logo vai passar e a gente vai poder estar juntinho, e a gente vai poder jogar bola, e a gente vai poder jogar boliche. A tia Márcia não faz muita coisa. Não. A tia Márcia faz pouca coisa. A tia Márcia brinca bem pouco, né? Uhum. Bem pouquinho. Bem pouquinho. É isso, tio Daniel. Acabou? Fique mas livre. já Fique livre, tio Daniel. acabou a nossa aulinha. Mas, tia Marcinha, semana que vem tem mais aulinha. Uhul! E com outros professores e com esse assunto poderoso que é a palavra de Deus. Então, a gente ora para que você tenha uma excelente semana e nós te amamos e a gente está com saudade de vocês. Eu tenho que ter um cuidado com o tio Daniel. Ele vai falando. Tipo, E vocês estejam ligados domingo que vem. sim! Tchau, crianças! Beijo! Amo vocês! Espero.